Olá, meus amados, a graça e a paz de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, amém? Eu, Josemar Cunha, mais uma vez com vocês. Queridos, eu quero ser bem sucinto nas minhas palavras, tá? Até por causa do horário, já vai dar meia-noite, estou estudando. Mas recebi uma mensagem aqui, conversando com uma pessoa, com um amigo, e senti necessidade de fazer esse vídeo porque eu acho que outras pessoas, né, possam já ter passado ou estar passando, ou um dia vir passar por uma situação um pouco semelhante, ao qual eu não posso estar dizendo agora, para não estar expondo vidas. Mas sobre o assunto em si, eu posso comentar sim, né? É, é sobre o que nós escutamos, melhor, sobre o que nós ouvimos, né? Porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Depois eu posso falar sobre isso com quem quiser. Mas vejamos que, se tratando da Bíblia, Jesus ele sempre inicia dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Então, o ouvir, né, tem uma importância maior do que escutar. Quando você ouve, você dá importância, você dá atenção, né? Você leva aquilo para sua mente, para o seu coração, você analisa e você trata como verdade. Quando você escuta, hum, escutei um barulho, não sei de que é, não sei de onde que vem, parecia ser isso ou parecia ser aquilo, né? Ouvi uma notícia que dizia que Josemar estava milionário, né? Enfim, mas sobre o que eu quero falar é o seguinte: cuidado com as coisas que você tem ouvido, né? Com as coisas que você tem levado para o seu coração, né? E se tratando de questões religiosas, nós como cristãos temos o dever e por que não a obrigação de quando escutarmos determinadas coisas, determinados assuntos ou determinadas situações que as pessoas até mesmo usam, né, referências bíblicas ou nem usam, mas deveria de usar, nós temos a obrigação de conferir na Bíblia. Nós temos a obrigação de, como servos, como filhos de Deus, orar ao Espírito Santo para que venhamos ter sabedoria, entendimento, visão, né, discernimento, entre tantas outras coisas, né, e tá lendo a palavra de Deus, né? O que eu quero dizer é o seguinte: nem todo mundo que se apresenta como um homem de Deus realmente é um homem de Deus. E essa pessoa ela pode estar te enganando de uma maneira sensacional, né? E uma referência que eu tenho para isso está lá em 1 Reis 13. Por favor, vá conferir, né? A passagem toda deste capítulo fala, ela começa dizendo sobre um homem de Deus que saiu de Judéia, era de Judéia, e Deus ordena que ele vá para Betel, se eu bem me lembro. Por favor, leia e me corrija se eu estiver errado. E ele vai lá profetizar sobre o nascimento de Josias, né? E ele fala àquele rei, né, o que ele tinha que falar, o que ele tinha que profetizar, porque Deus queria trazer correção sobre Judéia, sobre Betel, desculpa. E então o rei, ouvindo aquilo, reconhecendo que é um homem de Deus, oferece dinheiro, chama para ele estar em sua casa, para comer, para beber, mas o homem não foi, ele negou tudo, né? Em determinado momento ele fala que ainda que você me desse metade do seu dinheiro, eu não iria, enfim, algo desse tipo, porque a ordem de Deus era que ele entrasse por um caminho, profetizasse o nascimento de Josias, falasse o que tivesse que falar ali para Betel e saísse por um outro caminho e não comesse, não bebesse, não fizesse nada, não fosse à casa de ninguém, né? Então ele resistiu à oferta de um rei. Mas, acho que se eu bem me lembro, a partir do versículo 11, por ali, nós vemos que naquele lugar, lá em Betel, tinha um profeta velho, né? Um homem velho. Algumas bíblias falam profeta mentiroso, enfim, mas era um profeta velho, né? Como a maioria dos profetas naquela época. Então, esse profeta, os filhos dele, conta para ele o que este homem de Deus falara ao rei de Betel e pelo caminho que ele estava saindo. Então, esse velho profeta, ele vai até este homem, né? Eu estou encurtando, tá? Vai até este homem e ele diz esse homem diz que ele chama este homem para ir até a sua casa comer, beber, enfim.
e este homem diz que ele não pode ir, né? Então esse velho, ele diz para o homem de Deus que ele também é profeta e que um anjo lhe falara que deveria de chamar ele para ir até a sua casa, comer e beber. O erro do homem de Deus foi não ter consultado a Deus, foi ter desobedecido uma ordem de Deus, né? Então ele voltou à casa daquele velho profeta e por ele ter desobedecido, então Deus falara com ele através do profeta velho, através do profeta mentiroso, de que por causa da desobediência ele seria morto. E assim ele foi morto porque desobedeceu, né? Enfim, a questão é que este profeta velho se apresentou também como um homem de Deus. E ele se apresentou dizendo que um anjo tinha falado com ele. E muitas das vezes, querido, nós estamos dentro até mesmo das igrejas e ouvimos determinadas coisas que não vêm de Deus, né? Não estou aqui atacando ninguém, não estou falando diretamente sobre ministério nenhum, enfim, não é isso. Mas se alguém se sentir tocado, vai orar. Então, muitas das vezes nós que estamos buscando, nós que estamos, né, na caminhada, não somos perfeitos, né? Mas também não queremos viver na imperfeição. Então nós, através da palavra de Deus, através da leitura, né, através de jejum, de oração, nós buscamos estar cada vez mais santificados. Talvez eu seja um dos mais pecadores dessa terra, né? Mas enfim, nós temos o dever, a obrigação de ter o entendimento, ter esse discernimento do que vem da parte de Deus e obedecer aquilo que Deus falou ao nosso coração. Se alguém se apresenta a mim, por exemplo, dizendo que Deus falou algo, mas Deus não falou algo ao meu coração, eu não vou seguir o que aquela pessoa falou. Porque Deus não é fofoqueiro. Deus primeiramente vai falar comigo. E Ele vai sim usar uma pessoa para poder me chamar a atenção sobre aquilo que Ele já falou ao meu coração e talvez eu não esteja obedecendo ou eu não esteja no caminho correto para que eu venha tomar prumo, para que eu venha tomar direção, né? Mas Ele não vai falar algo sobre minha vida com alguma pessoa, algo sobre o qual Ele ainda não falou comigo, né? Eu acho que se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que você vê um profeta falando algo diretamente para alguém, é porque Deus já tinha falado algo com aquela pessoa. E aquela pessoa não obedeceu, não estava obedecendo. Então, cuidado com o que você escuta, seja dentro de uma igreja, seja no seu local de trabalho, seja na sua vida acadêmica, né? Seja em qualquer área da sua vida. Cuidado com o que você escuta. Procure ter conhecimento da palavra de Deus e tirar dúvidas, conversar com pessoas que você saiba que é de boa índole, uma pessoa de integridade, uma pessoa de princípios, que não tem escândalo, né? Uma pessoa que tenha referência, sabe? Uma pessoa que você sabe que, não só em meio da sociedade, mas isso é notório, mas que você conheça e você sabe, poxa, realmente é um homem que procura, um homem, uma mulher, né? Uma pessoa que procura viver aos olhos da Bíblia, aos olhos da palavra de Deus, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem conhecimento, né? Enfim, que Deus abençoe a vida de cada um rica e abundantemente. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?